Meninos, eu quis entrar aqui ao vivo com vocês pra gente conversar um pouquinho sobre um tema que envolve angústias e pressa de muitas mães, que é a aquisição do andar. Por que que meu filho não anda? Será que ele está atrasado, né? O que impede meu filho de ficar em pé, de andar? E com isso, todos os outros problemas que acarretam, né, que vem associado a ele não alcançar, a esse bebê não alcançar essa aquisição motora, é o sinal assim máximo de que ele ainda não alcançou vários outros repertórios necessários para essa aquisição motora, né? E eu aqui nos meus estudos, eu venho vendo esse livro aqui, ó, que o Dr. Fábio me mostrou, né, me encaminhou, ele e a Carolina. Então, os 3 primeiros anos da criança, né? E é muito bonitinho esse livro, né? E ele vai contando a história, a formação do andar humano, a aquisição desse processo motor pro andar, pra postura ereta, né? E aí eu fiz algumas reflexões que eu queria conversar aqui com vocês e ver o que vocês acham. Então, assim, quando eu vejo as mães tensas e preocupadas com o porquê, em busca do andar, né, dos seus filhos a qualquer custo. Então, essa foi a minha primeira pergunta. Andar a qualquer custo? Então, será que vale a pena, né, encarar isso, o andar a qualquer custo? Porque se a gente for pensar no desenvolvimento, na linha do desenvolvimento motor da criança, existe um processo, né? Um passo a passo a ser percorrido. E esse passo a passo, ele vai durar entre 1 ano e 1 ano e meio, até conseguir essa postura elevada, a bipedestação e o caminhar, né? Então é um processo longo que leva esse tempo todo para a criança ter o seu aparelho motor, ter condições, né, de executar esse movimento bem. É toda uma preparação. E existe um passo a passo, existe uma linha a ser percorrida que é semelhante ao nascimento. Então esse livro ele faz essa comparação, que ao nascer, né, se a gente for pensar no nascimento natural, via de parto vaginal, primeiro o bebê ele apresenta a cabeça, né? Depois da cabeça sai o rostinho, tudo é o pescoço. Depois do pescoço vem a cintura escapular, os ombros, um pouquinho do tórax, um bracinho, outro bracinho, por fim a cintura pélvica e as pernas e os pés, né? Então a criança, o bebê, ele passaria por todas essas etapas de desenvolvimento nessa ordem cronológica, nessa ordem, né, estrutural, para conseguir bipedestação, para conseguir ficar em pé. E eu achei muito interessante porque realmente esse raciocínio que nós chegamos estudando, né, eu, as meninas do curso do Método D7, enfim, que muito bem orientado pela Carolina, que inclusive faz aniversário hoje. Eu queria deixar aqui a minha consideração, meu amor, meu apreço por tudo que ela me ensinou, Carolina 7. Enfim, e aí essa leitura vem com esse raciocínio de que sim, existe uma lógica e a gente tem que respeitar a maturação de cada uma dessas estruturas para que a próxima possa ser iniciada, né, a maturação. Então, isso já responde o porquê, né, quando as vovós ficam bravas e a gente pede para as mães e os adultos não colocarem as crianças em pé,
não colocarem de pé a criança. Por quê? Porque se você colocar, se você não ajudar ela não vai ficar em pé sozinha. E com isso, eu estou usando artifícios de movimento automático do corpo da criança para que ela experiencie essa postura, que são os reflexos. Então, se eu soltar a criança, ela vai cair, ela não vai conseguir ficar em pé. Então, por que eu estou dando esse estímulo antes do tempo dela estar madura para isso? Faz sentido para vocês? Oi, Ju! Então, ele fala sobre a coordenação, que a primeira coordenação de movimento e primeiro ganho de conhecimento do espaço é o olhar, são os olhos. Então, o bebê, ele tem a capacidade de movimentar os olhos de forma dissociada um do outro. E uma das primeiras aquisições de controle desses movimentos é justamente alinhar e controlar esses olhos, para que eles tenham coordenação e consigam um foco, consigam alcançar, né, tocar o outro objeto. Então é muito lindo o jeito que ele coloca que os olhos é o primeiro modo do bebê tatear o mundo. E ele faz uma comparação também sobre o olho ser o caminho, né, ser o meio, o intermediário entre a alma daquele serzinho e o mundo. Então, é uma forma de tatear o mundo, fazer essa ponte, né, entre a alma do ser e o que é externo a ele, o meio ambiente. É muito lindo, gente. Então, essa é a primeira coordenação de movimentos que o bebê vai alcançar, os oculares. Depois, a gente pensa na verticalização através da primeira estrutura que sai do canal de parto, então a cabeça. Então, o bebê vai se posturar, né? Ele vai alcançar lá na frente, com 1 ano e meio, essa habilidade de ficar em pé, se ele passar por alcançar a vertical, respeitando esse passo a passo, respeitando essas estruturas, essa ordem necessária de maturação das estruturas. Então, é de cima para baixo, né? Então, a cabeça... O movimento começa, na verdade, intraútero, né? Então, o movimento intraútero... O movimento, na verdade, vem do gameta, da fusão dos gametas, do espermatozoide, que tem muito movimento, enfim, aquela fusão... A gente entrando em embriologia, esqueci a palavra, mas é uma multiplicação das células, enfim, tudo isso é movimento, tudo é movimento. Então o bebê depois formadinho lá dentro do útero, ele também experiencia movimentos naturais do bebê, que a gente chama de estereotipado ou sem controle, mas são movimentos específicos do bebê, naturais para ele experienciar mesmo o ambiente. E aí é tão evidente, chega uma hora que é tão evidente intraútero e o espaço fica menor que a mãe sente, né? Então é o momento que a mãe sente chutar, sente o bebê se movimentar. Esse movimento intraútero, ele já existe lá e ele vai ajudar o bebê no nascimento. Então toda aquela descida do canal do útero que ele precisa, aquele balé de se espremer, né, naquele pequeno espaço e sair por aquele pequeno orifício. Então esse balé, ele vem desses movimentos naturais do bebê, vem dos reflexos. E aí, esses movimentos são... quem coordena, né, é a sabedoria natural do corpo. Então a gente esquece, estava conversando com uma amiga que eu tô dando uma mentoria para ela sobre um caso específico, e eu falei isso pra ela, a gente esquece, ela, mas Jéssica, como que eu vou saber se liberou a estrutura e tal, falando sobre o tratamento específico desse bebê. E eu falei, amiga, a gente esquece que temos 3 sabedorias no corpo, né? Que é a mente, o coração, os sentimentos, as sensações, que a gente chama,
e o corpo. Então os três têm linguagens, os três têm sabedoria, os três sabem o que é melhor para si. Só que fomos ensinados a esquecer disso e achar que só a mente controla tudo, só a mente que é sábia. E não, o corpo ele tem espasmos, ele tem os reflexos de proteção. Então já vem no corpinho do bebê e nosso movimentos de sobrevivência e de defesa. Então, por exemplo, sucção, o bebê tocou o lábio, ele consegue abrir a boca, abocanhar o mamilo, né? E sugar o leite. Então, quem ensinou isso pra ele? Essa sabedoria que o corpo dele tá fazendo de mover a estrutura, sugar, né? Já vem de fábrica. De defesa, como o reflexo de Moro, do susto, como o corpo dele expressa uma emoção. Então, como o bebê expressa que ele assustou, que ele está com medo. Então, é muito sábio. O corpo tem essa sabedoria, tem isso impresso nele, já vem de fábrica. E através desses movimentos de fábrica que ele vai começar a dominar os espaços, que ele vai começar a entender a divisão de quem é ele, quem é o espaço, quem é o meio ambiente e utilizar dessa descoberta e dessa curiosidade de descobrir cada vez mais para ter vontade de ir né, de executar uma ação voluntária, porque ele quis fazer. E através dos movimentos voluntários, esses reflexos automáticos que veio de fábrica, a gente dá um upgrade neles. Então, eles não precisam mais atuar, porque eu estou atuando de modo voluntário agora. Então, não quer dizer que eu cortei o reflexo, joguei fora, ou que eu inibi o reflexo. Não, ele só tá ali adormecido. E quando ele for necessário, ele volta a funcionar, né? Então, por exemplo, um paciente que teve um AVC, ele fica espástico, ele tem movimentos reflexos porque a parte controladora dele, do córtex motor que controla, ele deu um reset. Então, volta a programação original. Enfim, então esse bebê ele vai dominar no espaço a partir da coordenação dos movimentos que começa de cima para baixo. Então, começa com os olhos, como eu falei. Depois disso, quem sai no canal de parto no natural? A cabeça e o pescoço. Então, na cabeça e no pescoço é a fase onde o bebê pequenininho lá, recém-nascido, ele vai modular, ele vai ter o incentivo para aquilo ficar coordenado em primeiro lugar. Então, por isso que também é muito importante colocar o bebê de bruços, porque de bruços ele vai ter esse estímulo de querer trabalhar né, liberar o rosto dele mesmo. Então, ele vai explorar movimentos antero-posterior, látero-lateral. Então, vai ganhando essa coordenação dos movimentos, olho, cabeça, pescoço. Depois, ele vai ganhando mais força de extensão e vai trabalhando o peito. Com isso, chega uma fase em que os braços e essa região mais alta do corpo, né? Alta quando a gente compara com o adulto, essa parte superior do corpo, ela já tá mais integrada, né? Ela já tem... É a hora que o bebê vira um agarrador, ele começa a pegar as coisas, levar na boca, porque a boca é a via de tatear o mundo depois dos olhos. Então ele vai explorar o mundo pela boca, então tudo que ele conseguir coordenar e levar, ele está dando oportunidade de coordenação de movimento para essa cintura escapular, cervical, cabeça e todas os 5 sentidos, né? E depois disso, as costas, as pernas e os pés de um modo muito lento e gradual, né? No momento deles, ele vai descobrindo a perninha, o pé, é hora de pegar o pé, pôr na boca, explorar o movimento, ter mais coordenação e mais força para trazer essa perna para perto. Então, de bruços eu começo a trazer a perninha para entrar num gato.
E aí, quando eu tenho controle desse movimento, primeiro eu fico testando, né? Sou o gatinho, vai pra trás, vai pra frente, traz uma perna, escapa a perna, volta a perna. Então, é tudo experiência, exploração. E desse gato, ele consegue se movimentar, se deslocar no ambiente. Então, ou antes disso, ele tem o controle das costas, ele fortalece as costas para ganhar essa altura. E aí ele se empurra e senta. E sentado, ele também consegue explorar e interagir com o ambiente. Então, ele vai incentivar, né? Vai querer. Isso vai ser um incentivo para ele querer ficar nessa postura. Então ele já está maduro o suficiente, toda essa parte anterior, que veio antes da maturação das costas, da cintura, já está pronta para essa posição. E se ela não estiver pronta, eu coloco sentado, ele não tem estrutura pronta para sustentar isso. Ou fica caindo, ou fica deformando, fica em C, fica desconfortável. O corpo tem que se adaptar a uma coisa que ele não está preparado a ficar. Então, por isso, pular etapas é tão ruim, mas pode ser que ele consiga isso com 6 meses, ou com 7, ou com 9. Não sei o que viveu esse bebê, né? O que ele experienciou, o que foi traumático ou não, que nozinho que ele ganhou no corpo, adquiriu no corpo ou não. Então, cada um tem a sua história, cada bebê tem o seu momento, então isso deve ser respeitado, sem perder a esperança nele, né? Sem investir nessa criança de forma não a sufocá-la ou a cobrar demais e ela a ponto do próprio bebê perceber que ele não consegue, que seus pais ou seu terapeuta se frustra que ele não consegue, mas com muito amor e muita paciência, né? E uma frase que eu vi nesse livro muito linda. A criança aprende a andar por emancipar-se gradualmente da cabeça para baixo. O caos dos movimentos. Então, é a emancipação da criança ao caos dos movimentos é a que faz ela se posturar em bipedestação, se colocar em pé e andar. Então, a criança andar a qualquer custo, né? Colocar de pé a qualquer custo, porque chegou a hora no relógio, eu preciso deixar minha criança em pé, porque ela precisa andar, porque ela já tem 2 anos. Então, assim, se ela não fez ainda, né? Por que ela não fez ainda? O que a impediu de não alcançar essa etapa que é natural, que vai vir, vai acontecer naturalmente? Então essa é a questão que eu quis trazer para vocês, a indagação, né? Deixa eu pegar. O livro tá aqui. E porque a maioria das crianças crianças maiores, né, que começam que já andam às vezes com órtese ou de alguma maneira artificial ou com uma qualidade duvidosa, quando a gente começa a ter esse tipo de olhar e falar que etapa faltou para essa criança maturar alguma estrutura ou se livrar de nozinhos que não a deixaram experienciar isso, e começamos a devolver essa oportunidade para ela, a criança regride, né? Então, a criança que já andava, mas de uma forma a gastar muita energia, compensando, ou hiperestendendo o joelho, ou sentindo dor no quadril, enfim. E a gente incentiva ela a engatinhar com qualidade, ou engatinhar porque é uma etapa que ela... Oi, Má, que ela pulou, né? Meu filho não engatinhou, já andou direto. Então, assim, eu fui uma bebê que não engatinhei, eu nasci pélvica, né? Então foi cesárea, eu tava sentada no útero da minha mãe, eu já tinha posturado, eu não engatinhei acho que pouquinho, e tô aqui. Mas assim, hoje eu consigo correlacionar as minhas dificuldades com isso. Eu vou culpar minha mãe e matar ela? Não é isso. Mas enfim, não existe culpados, eu tive que passar por isso porque esse era a minha vida.
as coisas acontecem porque tem que acontecer. Então, se eu tivesse, como eu não engatinhei, como eu estava sentada e o processo do meu parto, enfim, eu tive queixas graves mesmo. Não, quando criança eu tinha dor nas costas, hiperlordose, assim, sempre fui uma criança gorda. Então, assim, alguns problemas com a alimentação, que depois resolveu muito bem, a ponto de eu ficar gordinha. Mas o que me chamou mais atenção pra eu contar essa história toda pra vocês é que eu tive sim uma dor na pelve importante numa certa idade, há uns 6 anos atrás. A ponto de eu sentir que minha perna não fazia parte do meu corpo. Era um peso, era, enfim, desintegrado. E eu fui buscar tratamento, então eu busquei várias terapias manuais, enfim, osteopatia, micro, crânio, várias abordagens. E a que mais fez sentido foi essa abordagem pelo tecido, ouvindo o que esse tecido, o que o corpo estava expressando, né? Tipo, deixa a mente um pouco quieta e escuta o que o seu corpo precisa. E ele precisava de movimento. E ele precisava desse movimento que me faltou, do encaixe do quadril, de trabalhar a mobilidade dele, do engatinhar. Então, eu trabalhei com muita massoterapia, muita liberação de tecido, de fáscia. Trabalhei o emocional, a minha postura no mundo, várias coisas eu precisei trabalhar para abordar isso. E essa dor só foi embora de verdade quando eu renasci. Então, quando eu refiz um movimento que, teoricamente, aparentemente, eu teria feito no parto. Todo o movimento de canal vaginal para saída de um parto normal. Então, eu precisei das extensões, precisei desse movimento, dos movimentos naturais, e refazer tudo isso. E aí, eu nunca mais tive dor. Então foi muito interessante. E me fez pensar isso, cara, se a gente conseguir abordar isso na criança o mais precoce possível, né, no bebezinho recém-nascido. E não que uma outra questão que eu entrei com uma amiga minha também, a Hannah, a gente começou a filosofar sobre as coisas empíricas, né, e que se a gente não tivesse feito nada, se a gente não fizer nada nessa criança, ela não vai se desenvolver, ela não vai se encontrar um caminho, ela vai, né, encontrar um caminho. Eu encontrei um caminho, mas talvez esse caminho possa ser menos sofrido, talvez esse caminho possa ser com mais liberdade, possa ter uma qualidade de caminho melhor, né? Então, assim, será que o que a gente faz não vai ajudar em nada e a criança vai se resolver? Dependendo da gravidade, né, da dificuldade que ela encontra, da barreira, não. Ela precisava desse empurrãozinho, né? Ela precisava desse toque atencioso, precisava desse olhar para essa dificuldade dela. Então, o que me fez concluir disso tudo é que a gente tem que ter paciência e tem que ter esse olhar empático, né? Um olhar de se pôr no lugar do outro, no caso, no lugar do bebê, ouvir as reais necessidades dele e do corpo dele, por isso tocar, e por isso a gente estuda tanto para calibrar as mãos, para conseguir entender essa linguagem corporal, entender o que as faces estão falando e querendo, onde falta movimento, onde tem excesso de movimento. Então, isso é que a gente faz na fisioterapia, é ler com as mãos. Porque ficar só no racional, às vezes a gente não acessa essas minúcias. E são minúcias que não saem no exame. Um bloqueio desse, como eu tive na pelve, não saía em tomografia, não saía em ressonância. É muito sutil, né? Então, e outra coisa que me faz pensar é que se existem ferramentas para trabalhar tudo isso, é porque foi permitido, né? Então, existem muitas abordagens para se trabalhar seguindo essa linha de raciocínio a favor do sistema nervoso central, a favor, pensando nos mecanismos de lesão,
enfim, que você não vai machucar, nem vai fazer nada contrário do que o seu corpo tá pedindo pra fazer, tem muitas abordagens que dá pra serem até associadas para benefício dessas crianças. Então, o que eu falei hoje na mentoria, inclusive, para essa minha colega, eu falei, confia. Confia porque você estudou tanto, você tem tantas formações, então ferramentas na sua bolsinha você tem. O que é preciso agora é saber o momento de usar essa ferramenta, né? Então, quem vai falar para você o momento de usar essa outra ferramenta é o bebê, é o corpinho dele. Então, é aquela conversa sincera, conversa franca, e o bebê entende e você troca isso com ele, né? O que você precisa, bebê, hoje para eu te ajudar? Estou aqui. Então, essa escuta ativa, né, é muito importante na hora, principalmente para tratar todo mundo, na verdade, né? Para abordar adultos, inclusive, mas criança, a gente não consegue chegar chegando, eu vou fazer isso com você porque eu sei, eu sou mais que você. É totalmente ao contrário. Eu vim aprender com você hoje. O que você tem pra me ensinar? Onde eu devo colocar minha mão? E eles pegam a sua mãozinha e coloca. E isso te dá muito mais segurança também, falando como profissional, porque não tem erro, né? Você pode até comer bola, às vezes, não saber enxergar, porque é um processo do aprendizado. Mas você não vai inferir iatrogenicamente e machucar essa criança e fazer mal para ela, porque você está respeitando o corpo dela, os limites dela e ouvindo na linguagem dela o que ela precisa naquele momento. Então é isso, muito legal, um monte de gente aqui entrou para conversar comigo. Se vocês tiverem dúvidas sobre essa abordagem, eu quero saber também a opinião de vocês sobre isso, pra gente filosofar assim mesmo, ter uma conversa legal de o que vocês acham, se vocês concordam com essa linha de raciocínio que eu trouxe aqui do Carl, seguindo esse livro, Os 3 Primeiros Anos da Criança, que de uma forma muito simples explica logicamente o desenvolvimento, sabe? Não tem segredo. Não é difícil, é simples, mas a gente precisa acreditar nisso e parar de interferir com coisas complexas que não são naturais. Eu acho que esse é o grande desafio para trazer benefício para as nossas crianças nos tratamentos delas, olhando para as dificuldades específicas de cada uma, mas também nas crianças saudáveis, que não tem nada e que continuam suas vidas mas que elas possam se desenvolver da forma mais completa e plena possível. Então, existe um caminho que possa nos guiar a podermos utilizar recursos terapêuticos, manuais ou a linguagem da própria criança, que é o brincar, para que ela consiga se desenvolver de uma forma mais simples, harmoniosa, tranquila, fácil e segura, né, possível. Então, o Murilo Gun fala isso, né, que os adultos criativos e que conseguem resolver os seus problemas, porque todo mundo tem, né, gente? Não tem ninguém aqui Buda ainda, mas assim, os adultos criativos que conseguem resolver seus problemas e conseguem resolver as questões consigo mesmos são as crianças que sobreviveram. E eu achei muito lindo isso, porque as crianças que não foram podadas, ceifadas, não validadas, que não foram traumatizadas, essas crianças sobreviveram e viraram esses adultos incríveis. Então, é isso que eu quero fazer, dar esse olhar e essa oportunidade para que mais crianças sobrevivam e que virem adultos com a sua criança viva no seu interior sempre. Não precise abafar essa criança, que vai gerar adulto criativo, espontâneo, que vivem de acordo com as suas verdades e que são coerentes na vida, né? Então, isso é algo que eu busco pra mim também, ser coerente
com os meus princípios, com o que é verdade pra mim, qual a linguagem que dá certo pra mim. E não tem certo ou errado, só existe o que é pra mim e o que não é pra mim. E esse discernimento de falar não, que é o contorno, a barreira, né, entre o que é você, o que é o meio ambiente, enfim, a gente pode entrar nessas divagações aqui para sempre, fazendo essas analogias, mas sim, saber falar não, ter discernimento, ter contorno, saber barreira, né, até onde eu posso ir, o que é demais, o que é invadir o outro, se misturar a ele. Então, se a gente for pensar nisso, a gente pensa em abordagens de alterações, né, entre aspas, sociais da criança, comportamentais da criança, que pode entrar nessa questão emocional, pode entrar nessa questão corporal, por dificuldades de movimento do corpo. Então eu tenho algo impediu de se movimentar no meu corpo, seja desse tamanho, seja tipo meu braço inteiro, eu vou ter repercussão, eu vou ter alteração a partir disso, de função, alteração local, estase, parado, tudo que é parado fica lá fixo, apodrece, cola, perde a função, fica lá esquecido. Então pensa que movimento é a chave, seja movimento de ideias, então tirar isso da cabeça, colocar no papel, num diário, é o que? Você movimentar e tirar, né? Essa carga mental, movimento do corpo, então eu tô acumulando muita energia, ou eu tô acumulando muita gordura, eu tô acumulando colas na minha fáscia, que não me deixam ser maleáveis, então assim, movimento de emoções, então tudo que uma tristeza que chega em mim e fica parado e não se movimenta e não se transforma e não muda, fica lá, vai gerando alterações físico-químicas no corpo, que pode culminar numa depressão profunda, enfim. A ideia de abordar, brincar com as crianças e pensar no desenvolvimento delas, nas aquisições motoras, de acordo com essa linha de raciocínio, essa linha de maturação, essa hierarquia de maturação das estruturas psíquicas, químicas e físicas, né? Exatamente, tem um objetivo exatamente de manter o movimento. Então, quando, por exemplo, meu bebê só fica virado para um lado e não vira para o outro, não é porque ele prefere esse lado, ele só vira para a direita por princípios políticos. Não, gente, bebê, se ele tiver oportunidade, ele vai experienciar todos os movimentos, todos os lados. Então, é sempre pensar mais simples. Pensa no simples, no natural. Como é o desenvolvimento natural, como é a maturação corporal, neuropsíquica de um ser. E a gente simplifica as terapias, simplifica a vida das mães, que ficam angustiadas e querendo... Parece que faltei, não fui capaz, não dei isso ao meu filho. Não, gente, calma. Tá tudo bem, vamos voltar pro simples e ouvir o que esse bebê tem a dizer, ouvir o que esse bebê quer. E muitas pessoas serão poupadas de vivenciar isso, essa angústia, essa culpa. E acho que é isso. O que mais vocês querem falar? O que mais vocês querem filosofar aqui comigo? Sobre as aquisições das crianças, dos bebês, as dificuldades encontradas em casa. Eu estou aberta aqui a sentar cada um no seu bar, cada um na sua casa, pra gente conversar um pouquinho, tá? Eu vou trazer amigas, mães maravilhosas para conversar comigo nas Mater Lives, que é essa brincadeira de live com maternagem, e trazer essas visões, né, delas, as dificuldades delas, dentro do ambiente natural delas, de trabalho, de vivência, contar essa experiência e fazer uma conversa gostosa. Eu vou trazer profissionais também
de diferentes áreas da fisioterapia para a gente conversar sobre desenvolvimento motor em cada uma dessas áreas, envolvendo os 5 sentidos. Esse é um projeto também que eu quero tirar do papel. E tem um grupo acontecendo, um grupo de mães e algumas profissionais também, que trabalham com bebê, que lidam com o bebê, com a criança. E a gente tá num grupo muito gostoso no WhatsApp, que a link para entrar nesse grupo tá na minha bio. E é um grupo pra gente ter esse tipo de conversa mais de perto, entender as necessidades das mães, não só as que me procuram no consultório, né, que eu já atendo, enfim, mas as mães que têm essa dificuldade em casa e não são diagnosticadas e não são encaminhadas para uma terapia, por exemplo. Como que a gente pode ajudar como eu posso ajudar essas mães com a informação que eu tenho para que elas fiquem menos angustiadas em seus lares, se sintam menos culpadas e possam de uma forma fácil, tranquila, sem carga, sem pressão, brincar com essa criança, que é a linguagem deles, é o que eles entendem de aprendizado e de comunicação, e brincar de uma forma mais direcionada para ajudar essas crianças em qualquer dificuldade que elas encontrem pela frente e que a mãe observe. Então, esse é o objetivo do grupo, a gente formar, para ter uma troca, né? Saber esse feedback das mães e ter um direcionamento de estudo e para eu trazer conteúdo, para eu trazer algo que fale a linguagem delas e que seja no momento certo, seja o que elas estão precisando agora. Principalmente agora nesse período de quarentena, em que a gente pode estar mais tempo com os nossos filhos, com os bebês, com as crianças, sem culpa de que, devia estar trabalhando, ou sem ficar desesperadas, do tipo, agora que eu tenho que ficar aqui, o que eu faço, né? Que algumas pessoas direcionam essa carga para as escolas, então vai ser interessante redescobrir uma dinâmica familiar em casa nesse período de coronavírus, enfim. É isso, gente, eu tô ficando sem voz. Na próxima vez, se alguém quiser entrar e conversar aqui comigo pra discutir, e fiquem à vontade e a gente se encontra numa próxima. Super beijo, queridos!